Olá, muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora no SBT News. O Perspectivas de hoje recebe o ministro Valdez Góes, que é o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Prazer meu, Sônia. Prazer sempre estar aqui no SBT e poder, lógico, conversar sobre assuntos que são de interesse da sociedade brasileira. Vou começar por uma pergunta que eu sei que vai ser um grande desafio para vocês esse ano, que já começou essa questão dos alertas a desastres naturais no país. A gente está vendo, né, esse desastre que aconteceu esse ano com as enchentes no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que outras regiões, né, também já sofreram devido ou à seca ou às enchentes. Então, quero entender quais são as próximas etapas desse sistema de alertas que vai valer para todo o Brasil, ministro. Olha, Sônia, o presidente Lula deve entregar para o povo brasileiro, antes da reunião do G20, o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que prevê toda a questão relacionada à prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução que sofremos, né, em razão desses eventos. E dentro desse plano ele vai seguido com exatamente esse sistema de alerta precoce. Então, é um sistema moderno, ágil, eficiente, utilizando a tecnologia Cell Broadcast com telefonia celular do G4 e G5, para todas as pessoas do Brasil que, quando necessário, estando numa região de alerta por um evento que vai ocorrer, sejam residentes ou visitantes nacionais ou estrangeiros, serão beneficiados com essa política pública. Então, o sistema está neste momento em teste em 11 municípios do Brasil, a denominação de Defesa Civil Alerta, e depois dos 30 dias, feito todo o aferimento em relação ao serviço que nós estamos disponibilizando à população brasileira, e a parceria entre nós e o Ministério das Comunicações, Anatel e Defesa Civil Nacional, com apoio de 4 grandes operadoras, isso não significa que a gente não possa ampliar, o presidente Lula vai entregar à população, disponibilizando para a população brasileira. Todos os municípios do Brasil e todos os estados poderão requerer a utilização da tecnologia e, obviamente, com a coordenação nossa, a nível de Defesa Civil Nacional, ser utilizada. Mas, para isso, nós precisamos habilitar, certificar aquele município ou aquele estado que irá utilizar, porque ele precede de uma preparação local, certo? De uma contingência local em termos de plano. Vou pegar aqui um município como São Sebastião, em São Paulo, litoral paulista, que houve um problema lá no carnaval do ano passado. Aquele município está em preparação. Então as pessoas têm que saber para onde irão, onde vão ficar abrigadas, qual é o plano de fuga, toda uma conscientização. E os níveis de alerta também, conhecer qual o nível de alerta, mensagens complementares. Então, mais 30 dias a gente está com esse sistema aí, já com todas as análises feitas, para que o presidente Lula entregue ao povo brasileiro. Então, a ideia é que isso seja entregue realmente ao final desses 30 dias de teste, é isso? Porque a gente teve agora, esse teste começou dia 10 agora de agosto, então a ideia é entregar já no mês que vem, é isso? O sistema está pronto, certo? Só que a gente precisa fazer os testes para poder fazer algum ajuste. Às vezes um ajuste no serviço de uma das telefonias, às vezes na preparação da defesa civil daquele município ou do estado, onde o município está classificado entre região de dificuldade, né, e de possibilidade de ter um evento, e a comunidade. Lembrar que o serviço é para a comunidade. Então, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal precisam preparar a comunidade. Qualquer município que vá ter esse serviço à sua disposição, a rede escolar precisa saber, a rede das igrejas, dos comerciantes, das escolas públicas, a sociedade de um modo geral. Então, conhecer, ser bem divulgado, orientado. Você já pensou? A pessoa está numa área de risco, como morador ou como visitante. Vai receber, ele está com um telefone em alguma plataforma ali, assistindo um filme no YouTube. A mensagem que ele vai receber vai travar aquele filme
vai dar uma mensagem sonora e também uma mensagem dizendo o sistema de alerta ali, depois seguido de outras informações onde ele deve pegar a rua para evacuar e em que local ele pode se sentir abrigado e, logicamente, atendido pelo poder público. Então, as pessoas precisam estar preparadas para isso. É importante que a gente prepare as pessoas. Então, não basta o sistema estar disponível. Nós vamos disponibilizar o sistema. Mas cada município que hierarquicamente esteja correndo maior risco, que solicitar, nós vamos preparar aquele município e o município vai preparar aquela sociedade. Então, é importante a gente saber disso. Então, na prática, vai ser entregue o sistema, mas vai ter essa fase ainda em que a Defesa Civil Nacional vai preparar, né, os estados, os municípios, para que eles possam utilizar esse sistema. Então, isso deve ter um processo aí de implementação de fato. Um dia nós vamos ter ele instalado em todo o Brasil, todo o território nacional. Obviamente que a gente imagina que não só a gente recomenda, mas cada estado que solicitar o uso do serviço vai escolher também, dentro do seu estado, qual a sua prioridade. Então, tem estados que têm centenas de municípios, mas tem 3, 4 municípios que, por anos, já vivem situação de emergência, é onde há maior concentração de pessoas vivendo em área de alto e altíssimo risco. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando dá priorização de quem primeiro recebeu o serviço. Então, cada estado que solicitar, nós vamos estar orientando isso também. Mas essa preparação ela é feita muito rápido. Quem tem defesa civil já instalada, profissionais responsáveis, sistema para receber o serviço, é muito rápido. Nós só precisamos iniciar ele, né, e a partir do início, todos os estados e municípios que pedirem, a gente está à disposição para fazer a preparação deles. E à medida que a gente prepara, a gente certifica aquele município, aquele estado, e ele recebe, passa a ser usuário da tecnologia. É bom que se diga que essa tecnologia, no mundo hoje, eu creio que não tem mais do que os Estados Unidos, Alemanha, Chile, agora o Brasil, e talvez mais um país no mundo que já se utilize desse tipo de tecnologia que nós consideramos assim, uma tecnologia de alerta precoce. Quer dizer, antes de acontecer, às vezes com tempo bem razoável, o evento, aquela sociedade está sendo comunicada. E aí, nesse caso, a ideia, a gente pode dizer, por exemplo, que até o final do ano já vai ser possível, então, que esses municípios se candidatem para utilizar esse sistema. Sim, sim. Eu acho que agora, no mês de setembro, encerrados os testes, a gente já começa, o presidente Lula vai lançar, vai dizer que está disponível para todo o Brasil, e aí as demandas vão surgindo. Vai ter estado que vai solicitar para a gente a implantação do sistema e a gente vai disponibilizar. Esses estados são, na verdade, municípios, 11 municípios que estão fazendo esse teste, já vão sair com essa certificação? Sim. Entendi. Em regra, agora, nos 30 dias, eles poderão já utilizar de forma mesmo, não só como teste, entendeu? Se tiver algum caso de evento que poderá acontecer nesses 11 municípios durante esses 30 dias, a tecnologia já vai ser colocada em prática. E aí esses alertas, eles vão ser repassados, então, pela Defesa Civil Nacional, não vai ser ali pelas Defesas Civis Municipais, ou vai ter, né, esse trabalho de forma conjunta? É sistema, Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal. A gente vai funcionar sempre como sistema. É importante vocês saberem que, além da preparação local, nós estamos com a tecnologia transmitindo um comunicado, uma informação, um alerta, seja severo ou extremo, para proteger vidas e patrimônio das pessoas. Esse alerta, essa informação, essa comunicação é feita com base no monitoramento do evento. Esse monitoramento ele é feito por várias agências no Brasil. CEMADEM, Serviço Geológico Brasileiro, o INPE, então, Agência Nacional de Água e Saneamento. Essas informações são todas compiladas pelo Centro Nacional de Proteção e Defesa Civil, forma ela, né, e antecipadamente a gente comunica o estado e o município onde vai ocorrer aquele evento e a providência que deve ser adotada a partir do plano de contingência que o município ou o estado já tem. Ministro, essa é uma ação, como até o senhor colocou, né, de preparação, assim, antes de fato
ali do evento, né? Uma forma de prevenir a população. E esse é uma grande questão, né? Essa é uma grande questão da população, né? Historicamente, não desse governo, do governo passado, mas assim, de vários governos, esse é um questionamento da população em relação à prevenção desses desastres climáticos, situações de calamidade. E o seu ministério está bastante envolvido, né, nessa discussão e na implementação dessas políticas. Inclusive, há essa previsão de divulgar esse plano, de fato apresentar esse plano de prevenção, que na verdade foi instituído na lei em 2012 e deve ser apresentado agora até novembro, é isso? Nós temos como meta, o plano já está quase na sua finalização. Ele tem sido coordenado pela PUC-Rio. Nós contratamos a PUC em fevereiro do ano passado, naqueles primeiros 100 dias do governo do presidente Lula. Foi uma determinação do presidente e esse plano está pronto. Nós estamos fazendo o refinamento dele e é bom que diga que ele prevê, né, como eu já disse, vários estágios dessa política pública. A prevenção, que tem transversalidade com políticas de vários ministérios, a mitigação desse problema, né, do risco, a preparação, porque se vai acontecer o desastre, e o que a gente tem visto aí com a questão das mudanças climáticas, do El Niño, Laninha, essas combinações aí, tem sido mais intenso, mais frequente os eventos. Então, uma vez certo de acontecer o evento, há uma preparação para dar uma resposta e depois uma reconstrução daquilo que, porventura, o evento venha destruir. Então, o Plano Nacional, ele atende uma demanda da política pública e organiza toda a política pública na transversalidade do governo federal e também na relação com o Estado e municípios. O presidente Lula deve entregar à população brasileira antes da reunião do G20. Então, são produtos como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, o novo sistema de alerta precoce, Defesa Civil Alerta, que a gente está testando, e a regulamentação do Fundo para Resposta a Calamidades, Proteção e Defesa Civil também, que já existe há alguns anos, e agora eu estou fazendo a regulamentação por determinação do presidente Lula, e o Congresso Nacional já tem uma série de iniciativas, já aprovou fontes para destinar para esse fundo, oriundos de multas ambientais, apostas não recolhidas pelo que fez a aposta, emendas de bancada ou emendas de individuais dos parlamentares brasileiros. E eu, particularmente, estou defendendo com o presidente Lula, com o ministro Haddad, que uma vez tendo a garantia de taxação das grandes fortunas, que é um movimento mundial e também brasileiro, que se reserve para lidar com a cultura do risco e da contingência em relação aos desastres no Brasil, também recursos para esse fundo. O certo é que, tendo um fundo, que eu espero até final do ano ele já ser disponibilizado também, o presidente Lula lançá-lo, a gente vai poder não só estar tratando da resposta por medida provisória, mas um fundo que tenha recurso para a gente começar a estruturar melhor as defesas civis, sistema de monitoramento, ter melhor o sistema de radar. Então, tem uma série de questões que a gente pode, na preparação para lidar com risco, com desastre, ser melhor no Brasil. É a cultura que o Brasil está em construção de antecipadamente mensurar o risco, mesmo acontecendo o evento e o desastre, a gente ter, se possível, salvaguardado a vida e o patrimônio das pessoas. Se esse fundo já tivesse, né, em funcionamento, já tivesse, de fato, recebendo também esses aportes, teria alguma diferença no tratamento que foi dado, por exemplo, ao Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, além de ser uma grande excepcionalidade do tamanho do evento, do gigantismo dele e do estrago, né, que ele causou na sociedade nas mais diferentes esferas, foi uma das maiores respostas que eu conheço na vida pública como governante, coordenada pelo presidente Lula, né, centralizada na Casa Civil sobre coordenação do ministro Rui Costa, e lá em campo, junto aos governos municipais, estaduais, empreendedores, sociedade, entidades, o ministro Pimenta. E isto, em poucas horas, em poucos dias, o presidente não só mobilizou o poder público nacional,
Tribunal Supremo, TCU, Ministério Público Federal, né, a Câmara, o Congresso, mas também adotou medidas que garantiu uma organização de uma resposta nunca vista. Tanto o Rio Grande do Sul já está retomando fortemente várias atividades, deve sair, né, de uma condição de um Estado que não tinha capacidade de investimento para o andar de cima, com capacidade de investimento, com muitas ações sendo realizadas nas mais diversas áreas de governo, né, não só dos governos municipais e estaduais, mas sobretudo do governo federal. Um volume que deve chegar a mais de 98 bilhões de reais, né, em todas as políticas públicas, incluindo o crédito. Então, certamente não é o fundo que daria resposta a isso, mas as medidas que o presidente Lula adotou, como, por exemplo, o decreto de situação de calamidade até final do ano. Em regra, no decreto de calamidade ou de emergência é por 6 meses. Nesse caso, foi proposto ao presidente ao Congresso e aprovado até 31 de dezembro. Então, é uma excepcionalidade muito grande. É aquela história que, mesmo com uma política pública toda bem estruturada, em algum momento que a gente não espera que aconteça mais, pode sair, né, alguma situação, além dessas previsibilidades, que requerem também uma atuação mais firme, como fez o presidente Lula com todo o governo brasileiro e continua fazendo. Então, creio que o fundo, o plano, o sistema de alerta precoce vai estruturar uma nova política pública, mas acontecendo situações muito extremas, requerão outras medidas, como o caso do Rio Grande do Sul, que foi necessário adotar. Tem umas 2 perguntas, ministro. A primeira, ainda sobre o Rio Grande do Sul, só para entender quais são as ações ainda principais que estão sendo desenvolvidas pelo seu ministério, no Estado. No Estado do Rio Grande do Sul? Isso. Bem, nós estamos lá. Em regra, o Ministério faz o reconhecimento da situação de emergência ou calamidade, orientamos por aproximação presencial ou virtual os planos de ajuda humanitária, de restabelecimento, de reconstrução. E no caso do Rio Grande do Sul, a gente assumiu outras responsabilidades. Por exemplo, esgotamento da água dentro de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo. Pela primeira vez, o governo brasileiro teve que aprovar plano de trabalho e auxiliar os municípios a fazer esse esgotamento, porque era uma prioridade. Tinha que tirar a água de dentro das cidades, que ultrapassaram os diques, o sistema de proteção. Depois, apoiar todas as cidades na limpeza. São milhares e milhares de toneladas de lixo oriundo desse problema. Então, tudo isso nós tivemos que auxiliar e continuamos auxiliando. Então, a gente continua auxiliando os municípios e o Estado no restabelecimento e na reconstrução de pontes, de várias situações, mas aí recebemos 2 missões novas. Uma do auxílio reconstrução, aqueles dos R$ 5.100. Quando o presidente Lula comunicou e assinou a medida provisória, nós tínhamos ali um dado de 800 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. Pela média de 2,7, 3 por família, nós chegaríamos ali a 250 mil famílias que teriam o direito do auxílio reconstrução de R$ 5.100. O presidente Lula anunciou, em um mês a gente já estava pagando. Nós já ultrapassamos 364 mil famílias, ou seja, quase 120 mil famílias a mais daquele previsto, nós já estamos garantindo o pagamento do auxílio reconstrução. Então isso ficou com a gente, porque o Ministério do Desenvolvimento Social ele trabalha com CAD único. E o auxílio reconstrução foi para todas as famílias que foram atingidas, não só os que são do CAD único. E agora, na questão da política habitacional, que é missão para o Ministério das Cidades, sob a coordenação do ministro Jader, nós assumimos a responsabilidade de trabalhar os laudos. Então, as prefeituras informam as necessidades das habitações e a gente precisa fazer o laudo e comprovar que aquela habitação foi destruída parcialmente ou integralmente para poder, né, subir para o Ministério das Cidades. Então essa é uma tarefa também que requer muita aplicação, trabalho em campo, por isso que a gente está recrutando colaboradores de todas as áreas de governo, de vários ministérios. A Casa Civil tem coordenado isso, o ministro Rui Costa, a ministra Miriam,
para que a gente faça esse trabalho também. Então, um trabalho que a gente vai ficar fazendo durante muitos meses, que é recebendo o plano das prefeituras, quando necessário, fazendo visita na área, georreferenciando para laudear ou uma destruição coletiva que tenha acontecido, ou destruição parcial, que às vezes requer um laudo individual por casa. Interdição também. Vou pegar, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul teve uma área que foi destruída em torno de 750 unidades habitacionais. Então ali a gente vai pegar imagens antigas, imagens atuais, conferir o número de unidade, fazer um laudo coletivo e fornecer ao Ministério da Cidade. E o Ministério da Cidade, com a Prefeitura, vai chegar no endereço, né, no CPF, na informação de cada família que vai ter o direito a receber uma casa. Então esse trabalho nós vamos continuar fazendo no Rio Grande do Sul também. Sobre o auxílio reconstrução, ainda pode ter mais pedidos, né? Porque vai até o final do mês, no caso, esse encaminhamento por parte das prefeituras. Então ainda pode aumentar ainda esse número que o senhor colocou. Nós temos uma demanda grande ainda, mas de muitos pleitos sem a comprovação de endereço CPF e muitos ainda sem a comprovação de que estavam na área de mancha, que teve inundação, alagamento ou deslizamento de encosta. Então, provavelmente vai ter um momento que a gente faz a devolutiva para as prefeituras. O governo federal está pronto para pagar para 100% de quem fez o cadastro, mas só paga, logicamente, como já pagamos aí para mais de 360 mil famílias, uma vez comprovado que aquela família realmente tem o direito de receber. E esta comprovação, ela tem que vir a partir da informação que a prefeitura dá. Então, se a gente tem aqui uma família que se inscreveu, que não tem o CPF dela, ou não tem o endereço dela, quem tem que providenciar essa informação é a prefeitura. Então, tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu, pelos cruzamentos, chegar à veracidade que aquela família tem direito, nós devemos fazer devolutiva para a prefeitura, e uma vez ela juntando as informações, o governo do presidente Lula tem os recursos suficientes para pagar para todas as pessoas, como já tem feito. Ministro Valdez Góes, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Perspectivas, trazendo informações, esclarecimento também sobre vários assuntos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e obrigada a você também que nos acompanhou até agora no SBT News. Suane, eu te agradeço e peço aí que dê o desconto e o telespectador também, que eu já estou umas 3 semanas meio atingido aqui pela seca do Centro-Oeste, com essas idas e vindas. Eu sou lá do norte, lá da Amazônia, úmido, muito úmido. Então, se há uma coisa que eu ainda não me adaptei, é com essa questão da seca aqui. Então, eu sinto muito isso e às vezes prejudica um pouco até a desenvoltura aqui na entrevista. Imagine, foi ótima a entrevista. Eu também entendo essa situação aqui de seca, né, em Brasília. A gente sofre bastante, mas a gente agradece mesmo assim a sua participação, ministro, muito esclarecedora. Teve uma hora que quase travou aqui a voz, né? Não, mas faz parte. Quem já veio aqui ou conhece também aqui a região sabe o quanto é seco aqui, a baixa umidade, isso realmente afeta a gente, ainda mais numa entrevista, né, ministro, longa, vários assuntos aí também para lidar. A gente agradece a sua participação, a disponibilidade do seu tempo também, e você que nos acompanhou até agora também, muito obrigada, um ótimo dia e, claro, mais informações e detalhes também, né, dessa entrevista, alguns aspectos que a gente vai tratar também, né, da entrevista, a gente vai trazer no sbtnews.com.br e espero que você também nos acompanhe aí ao longo do dia. Um ótimo dia para você. Até!